Recebi a sugestão para fazer algumas considerações a respeito do Instituto da Filiação Socioafetiva e os seus reflexos nos direitos sucessórios. É interessante o assunto, mas é conveniente que a gente comece abordando a questão da filiação socioafetiva, em que consiste e como está sendo tratada pelo direito, principalmente na esfera dos tribunais. É preciso fazer uma pequena digressão histórica, né? Antes da Constituição Federal de 1988, e especialmente no texto original do revogado Código Civil de 1916, só eram considerados legítimos os filhos havidos no casamento, isto é, frutos de um matrimônio celebrado de acordo com a lei civil. Os filhos tidos fora do casamento eram então denominados filhos ilegítimos e recebiam um tratamento jurídico discriminatório que nada mais era do que o reflexo da discriminação social que havia naquela época em relação a esse tipo de filiação. Vigorava uma completa desequiparação entre os chamados filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Os filhos ilegítimos, chamados então de bastardos ou espúrios, não podiam sequer ser reconhecidos legalmente como filhos. Viviam à margem da legalidade civil, no âmbito do direito de família. A rigor, só podia ser legitimamente chamado de filho ou de filha quem, em decorrência do matrimônio regular, tivesse uma relação consanguínea em linha reta e em primeiro grau com as pessoas que o geraram, para usar a expressão do professor Silvio Rodrigues. Só a partir de 1949 é que a legislação brasileira passou a admitir o reconhecimento de filho ilegítimo e, mesmo assim, esse reconhecimento só poderia acontecer depois de dissolvido o casamento. Ou seja, enquanto durasse o casamento, enquanto durasse a união matrimonial, o pai não poderia reconhecer filho havido fora do casamento. Só depois da dissolução do casamento, seja em razão da separação judicial, que à época era chamada de desquite, seja pela morte do genitor, é que era possível se declarar a filiação extraconjugal. Ocorre que a sociedade brasileira sofreu grandes transformações impulsionadas por uma convergência de fatores, avanços tecnológicos, a industrialização que trouxe a mulher do âmbito doméstico para o mercado de trabalho, pela migração em massa da população do campo para as cidades, transformando o Brasil de um país essencialmente rural para um país de população preponderantemente urbana e outros fatores que mudaram completamente o perfil da sociedade, das relações sociais. Nesse ambiente, os paradigmas e modelos de núcleo familiar foram se alterando. A base da família já não é mais exclusivamente o casamento tradicional de colorido patriarcal. Ao lado daqueles laços puramente sanguíneos, passaram a se valorizar, e até às vezes com preponderância,
os laços sentimentais e sociais. Os grupamentos familiares agora podem transpor em muito, né, aquele modelo antigo, tradicional, e tomar formas variadas, como, por exemplo, a da união homoafetiva, como das relações poliamorosas compostas de 3 ou mais indivíduos, qualquer que seja o sexo desses indivíduos, e assim por diante. A Constituição Federal de 88, acolhendo essa nova realidade social, reconhecendo a força dessas transformações na sociedade e passando a estabelecer como pilar ideológico de todo o seu arcabouço normativo o fundamento da dignidade humana, previsto já no seu artigo 1º, determinou a equiparação jurídica de todos os filhos, concebidos no casamento ou fora dele, consanguíneos ou adotivos, que, nos termos do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição da República, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Desses mesmos modelos sociais novos, dessas novas conformações que criaram um novo modelo de entidade familiar, embasada mais nas relações afetivas e sociais do que na própria genética, surgiu também a figura da filiação socioafetiva. É aquela filiação cuja fonte não são os laços de parentesco biológico e nem tampouco o ato jurídico de adoção. É aquela que apresenta uma situação de fato, nascida ou construída sobre 2 pilares. Um de natureza sentimental, isto é, afetivo, e outro de natureza relacional ou social. Daí a denominação filiação socioafetiva. Essa espécie de relação parental, a maternidade socioafetiva ou a paternidade socioafetiva, ela é construída, por exemplo, na prolongada convivência familiar de um convivente ou cônjuge com o filho ou a filha do outro, que é acolhido como se fosse filho próprio, que é tratado como se fosse filho próprio, que é apresentado à sociedade como se fosse filho próprio, instalando-se aí uma recíproca relação de afetividade, sendo comum que esses laços sentimentais tenham como fruto um tratamento familiar e social daquelas pessoas, como eu disse, como se fossem pai e filho ou mãe e filho, tanto no âmbito interno da família como para a sociedade. Trata-se, como diz a doutrina, no surgimento de um estado de filiação de fato. Não existe um vínculo sanguíneo, ou seja, não há parentesco natural, não há também um vínculo jurídico decorrente da adoção, que é o parentesco civil, não há filiação natural, não há filiação civil para os fins do artigo 1593 do Código Civil, mas há uma situação fática que vem recebendo, de forma já solidificada pelas novas concepções da doutrina e da jurisprudência, o reconhecimento jurídico e, portanto, gerando efeitos jurídicos. Essa filiação socioafetiva, ela está numa mesma linha lógica de desdobramento e tem os mesmos fundamentos da união estável, que também é formada em bases afetivas e sociais e não consanguíneas. O afeto, a relação sentimental, esses são os fatores constitutivos da família que preponderam hoje.
E isso abrange não só a convivência de duas pessoas ou mais em união estável, mas também a relação de filiação, de modo que há filhos socioafetivos e que pode haver até netos socioafetivos. Tá? Portanto, a doutrina e a jurisprudência vem sempre reconhecendo essa espécie de filiação socioafetiva embasada no que a gente disse, posse do estado de filho. Isso em decorrência da constitucionalização do direito e especialmente a constitucionalização do direito de família, que se expressam inclusive em julgados afirmando a sua própria preponderância, em muitos casos, sobre a relação parental puramente genética. Na verdade, isso corresponde a um sentimento antigo da sociedade brasileira. Ainda criança, eu ouvi várias vezes meus avós, meus pais, as pessoas mais velhas, dizendo que pai ou mãe é quem cria, não quem pôs no mundo. E o reconhecimento da filiação socioafetiva nada mais é do que a juridização desse verbo ou desse velho adágio popular, né? O revestimento jurídico que se dá a essa velha expressão pai ou mãe é quem cria e não quem pôs no mundo. E concluindo, uma vez reconhecida a filiação socioafetiva e tendo em conta o que está disposto no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que proíbe discriminações relativas à filiação, os filhos socioafetivos têm, e como não poderia deixar de ser, exatamente os mesmos direitos e as mesmas obrigações em relação aos seus genitores, aos seus parentes socioafetivos, que têm aqueles filhos naturais ou adotivos. Isso significa que, por exemplo, podem exigir alimentos dos seus pais. Significa que têm vocação hereditária na mesma categoria dos filhos naturais e dos filhos adotivos, ou seja, estão na posição de descendentes em linha reta de primeiro grau, com direito ao mesmo quinhão dos demais herdeiros filhos. Interessante que, uma vez que é admitida a multiparentalidade, ao mesmo tempo em que se reconhece a filiação socioafetiva, esse reconhecimento da filiação socioafetiva não exclui a filiação biológica. A biológica e a socioafetiva podem existir de forma concomitante, conforme inclusive já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no tema número 622 de repercussão geral. Em resumo, é possível o registro de mais de um vínculo parental, ou seja, a pessoa pode ter ao mesmo tempo, inclusive formalizado nos seus assentos no registro civil, um pai ou uma mãe natural e outro, e até outros, considerando as várias possibilidades de multiparentalidade, de origem ou de natureza socioafetiva. E, via de consequência, pode, por exemplo, ser herdeiro de ambos. Pode, por exemplo, exigir alimentos de ambos. E também, por outro lado, ter obrigações em relação a ambos.